Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Queria já ter partilhado convosco esta notícia há alguns dias, mas a vida entretanto meteu-se no meio e só hoje posso aqui trazê-la. É uma notícia que data aqui do dia 15 de 10 de 2024, ou seja, não está assim tão desatualizada e eu acho que é importante. Eu já aqui tinha feito um vídeo há algum tempo, há uns meses, esta parte, dando conta daquilo que a Autoridade da Concorrência achava sobre a mobilidade elétrica, dizendo que de facto havia falta de concorrência, que o sistema instituído não era positivo e prejudicava o desenvolvimento da rede. Pois bem, algum tempo depois, a Autoridade de Concorrência volta novamente a salientar a existência de um conjunto de problemas relativamente à mobilidade elétrica que prejudicam, à semelhança daquilo que eu tenho dito já aqui tantas e tantas vezes neste canal, prejudicam efetivamente o consumidor e prejudicam a concorrência. E então temos aqui a notícia de que a Autoridade da Concorrência apresentou novas recomendações ao Governo e aos municípios para promover uma cobertura eficiente e competitiva das infraestruturas de carregamento de veículos elétricos. Há alguns problemas que eu aqui já fui trazendo ao canal, como vos fui dizendo, nomeadamente, por exemplo, a inexistência de concorrência efetiva de carregadores e de empresas distintas nas autoestradas a oferecer no mesmo posto de combustível ofertas diferentes por empresas diferentes. Também tenho falado muitas das vezes da forma como o preço é composto, da necessidade de termos um SEM e também um OPC, o facto de pagarmos duas vezes pelo mesmo serviço, basicamente. E então dizia eu que aqui a Autoridade da Concorrência veio colocar, ou veio trazer novamente, sujeitando um estudo que foi sujeito a consulta pública entre os dias 19 e 1 de março de 2024, dando nota então de algumas alterações que é preciso fazer. E então as barreiras identificadas no estudo, aqui estão: as barreiras à entrada de operadores na instalação e na exploração de pontos de carregamento nas autoestradas. Lá está aquilo que eu já tinha aqui referido. Atualmente estes pontos de carregamento estão concentrados apenas em 7 operadores, dos quais 4 são empresas petrolíferas e os restantes exploram os pontos através de parcerias com empresas petrolíferas, ou seja, longe está isto de garantir uma verdadeira concorrência, e nós sabemos que a concorrência nesta matéria é amiga do consumidor. Quanto mais empresas nós pudermos ter a funcionar no mercado e a prestar o serviço de carregamento, melhor isso é para o consumidor. Nas autoestradas, o que nós vemos, à semelhança do que acontece também com os combustíveis, nas estações de serviço, como só há um operador, cobram basicamente o preço que muito bem entendem, sem haver uma razão concreta para o fazer. Depois também dificuldades na experiência dos utilizadores de veículos elétricos, no pagamento e na comparabilidade de preços, bem como na previsão do custo final de carregamento. Quantas e quantas vezes já aqui fomos dizendo no canal que é muito difícil saber qual é o operador que pratica os melhores preços, precisamente porque tem variáveis como o custo, preço, como o quilowatt-hora carregado, como a altura do dia em que as coisas são, em que o carregamento é feito, e o consumidor, quando chega a um posto de carregamento, não consegue nunca com rigor saber quanto é que lhe vai custar o quilowatt-hora carregado, e essa deve ser a referência base, porque eu estou a carregar energia e portanto eu quero saber quanto é que me custa o quilowatt-hora carregado. Não quero saber os fatores que lá têm inerentes, eu quero saber: carregar aqui neste ponto de carregamento custa-me quanto por quilowatt-hora carregada, e poder comparar isso com outros carregadores, com outros pontos de carregamento que existam ali ou à volta. Portanto, é algo que efetivamente carece de ser alterado. Tenho aqui, enfim, lutado até à exaustão quanto a isto, e continuo a dizer que aqueles que defendem a possibilidade de cobrar ao minuto ou de um sistema misto, efetivamente não percebem que há duas questões diferentes. Uma é da relação que eu, enquanto consumidor, tenho com a empresa que me fornece o carregamento, e outra é a questão da insuficiência da rede de carregamento. E uma e outra coisa não se podem tocar. Volto a dizer, lá fora já vamos ter aqui várias experiências. Vamos à Espanha, vamos à Alemanha, vamos à França, e o que nós temos é efetivamente anúncios de preço pelo quilowatt-hora carregado. E eu assim sei, eu sei que aquele operador oferece naquele posto um custo X e aquele outro um custo Y. Agora, o consumidor não saber
quanto é que lhe vai custar o carregamento e nem poder, por causa disso também, comparar com outros operadores que existam à volta, torna as coisas bem difíceis. E claro, porque é que isto é assim? Porque, como eu dizia, a forma de fixação do preço tem muitas variáveis. Diz aqui então a Autoridade da Concorrência que a complexidade do modelo organizativo da mobilidade elétrica, que integra OPC, SEM e o que exige recolha adicional de dados para a fatoração entre os diferentes agentes, isto é muito complexo e torna as coisas difíceis. Depois, também, barreiras legais à entrada de novos agentes no setor elétrico e assimetria geográfica na cobertura de rede com menor densidade nas regiões do interior. Já agora, em relação a esta questão do preço, eu julgo que a Mobié tem propalado até à exaustão que Portugal é dos países que oferece custos por quilowatt-hora carregado que estão dos mais baratos da Europa, ou pelo menos estão ali a meio da tabela de custo. Mas a verdade é que, e isto aqui contribui muito para isto, esta assimetria na cobertura da rede, a maior parte dos nossos carregadores ainda não são de facto super rápidos. Há muito poucos de 150 kW, muito menos de 200 kW e 350 kW ou mais. Então esses são praticamente uma miragem, com exceção do esforço que a Ionity tem feito um pouco por todo o país. E claro que os carregadores de 50 kW teoricamente têm um custo inferior a um carregamento de um carregador de 150 kW ou 200 kW. E eu, em bom rigor, continuo a não perceber muito bem porquê. Porque, na realidade, se eu tenho um carregador que me permite carregar muito mais depressa, significa que a minha taxa de ocupação daquele carregador é mais curta, e sendo mais curta, isso fará com que mais pessoas consigam carregar naquele carregador e, portanto, a rentabilidade estará sempre assegurada. Mas é o que temos. E então, na sequência desse estudo e das barreiras identificadas, a Autoridade de Concorrência promove 9 recomendações ao Governo. Veremos quais delas é que de facto vão ser postas em prática e também acatadas, e quanto tempo é que isso demorará a acontecer. Então temos aqui como o número 1, promover a simplificação do modo de pagamento nos pontos de carregamento acessíveis ao público. E quando se diz simplificação do modo de pagamento nos pontos de carregamento, tem que se dizer mais do que permitir ser pago com o cartão multibanco. Isso é relevante, claro que sim, torna as coisas mais universais, mas se isto estiver associado ao modelo atual que nós temos, esse modelo de pagamento acabará por ser muitas das vezes dos mais caros que nós temos quando comparado com o método que agora temos. Porquê? Porque o OPC é que vai escolher o SEM que vai estar associado àquele terminal de pagamento. Uma vez mais, porquê? Porque todos os pagamentos têm que passar pela rede Mobié, pela centralização da recolha de dados, e isto não é, parece-me, a melhor solução. Basicamente o que se pretende é, está ali anunciado um preço por quilowatt-hora carregado, eu posso pagar através das aplicações ou através do cartão multibanco. Reconheço que, se usar as aplicações, posso ter a vantagem de, por exemplo, ter pacotes de subscrição que me permitam carregar mais barato e tudo mais. Mas a verdade é que a forma de pagamento há de ser muito mais fácil, muito mais simples e, volto a dizer também, não faz sentido nenhum que me faça uma cobrança de provisão para o carregamento que eu quero fazer. Depois, promover a simplificação do modelo organizativo, integrando o papel dos OPC e do SEM. É o que eu tenho dito também à exaustão aqui no canal. Não faz sentido termos um OPC e um SEM, até porque normalmente os OPC são quem tem o maior investimento, eles é que têm que criar as infraestruturas, depois o SEM presta o serviço, vai comprar a eletricidade no banco de eletricidade que há e depois vende-o ao consumidor. Não faz sentido termos OPCs e SEMs. Criamos uma entidade única que é responsável pela construção das instalações e pelo fornecimento de eletricidade. Depois, lá está, avaliar os custos e benefícios de selecionar uma entidade gestora de rede de mobilidade elétrica por um mecanismo competitivo, aberto, transparente e não discriminatório. O que parece-me não é aquilo que hoje em dia temos, e isto é muito importante, por exemplo, no que diz respeito à Tesla. Revogar a obrigatoriedade de o SEM serem OPC. Temos depois também a revogar a possibilidade de alargamento sem concurso público dos contratos de subconcessão das áreas de serviço ao posto de abastecimento de combustíveis, à instalação e à exploração de pontos de carregamento. Isto é muito importante para a autoestrada. Eu queria ter uma autoestrada, carregadores da Ionity, carregadores da PowerDot, carregadores da EDP, enfim,
todos em concorrência, não só porque significaria que haveria muito mais carregadores, mas também porque praticariam preços muito mais competitivos para o consumidor. Temos depois mais uma recomendação, que é permitir que o SEM ou os OPC contratualizem energia elétrica a qualquer agente económico que a comercialize. Isto é, de facto, também muito relevante. Depois, uma recomendação específica para os municípios: promover de forma atempada o desenvolvimento regional da rede de mobilidade elétrica com vista a mitigar a diferenciação regional. E, portanto, é isto que a Autoridade de Concorrência recomenda. Ela já tinha feito recomendações também, como vos digo, há algum tempo a esta parte. Não temos notícia de que naquela altura alguma coisa tenha sido alterada e hoje parece-me que acho que é necessário, não só com os novos, não só por força dos novos regimes jurídicos que temos em vigor, que estão longe de estarem a ser postos em prática, nomeadamente respeito à obrigatoriedade de ter um terminal de pagamento por cartão multibanco, por exemplo, mas é de facto necessário mudar. A mobilidade elétrica é uma realidade e não se consegue perceber porque é que se quer combater tanto isto. Vejam-se os exemplos de sucesso que nós temos por esse mundo fora. Em particular na Europa temos a Noruega, que é um verdadeiro exemplo de sucesso. Alterar estas regras trará, sem dúvida nenhuma, melhorias para o consumidor e melhorias para o país em geral, porque a mobilidade elétrica tem muitas vantagens, nomeadamente, por exemplo, ao nível do custo sonoro, ambiental sonoro, do custo ambiental no que diz respeito à emissão de CO2, pelo menos durante a sua utilização, da possibilidade de serem usadas energias renováveis para carregar veículos, coisa que não acontece com os carros a combustão. E eu não tenho nada contra os carros a combustão, eu adoro todo tipo de veículos. Com as fantásticas, incríveis revoluções que têm sido anunciadas, quer ao nível das baterias, quer ao nível dos motores, enfim, a mobilidade elétrica é algo que está para ficar, parece-me, que não há dúvida já quanto a isso. E se assim é, vamos criar as condições para que o consumidor possa usufruir desta tecnologia sem que se sinta, e falo neste caso do consumidor português, sem que se sinta vilipendiado pelas entidades responsáveis por isto. E a MOBIE? Eu acho que a MOBIE deve continuar a existir, sem dúvida nenhuma, mas como uma entidade de garantia de funcionamento dos postos de carregamento, fazendo uma monitorização dos postos por mangueira, para ter certeza que estão a funcionar e impondo regras, exigindo-se que cada carregador tenha taxas de utilização, tenha taxas de funcionamento superiores a 95%, sem qualquer tipo de problema, sob pena de, enfim, ou se tirarem as licenças de utilização ou até autuar-se. Essa sim deveria ser a verdadeira solução. Já agora, dar-vos nota também de uma outra coisa. Eu aqui há algum tempo também fiz um vídeo dando conta que tinha apresentado como cidadão uma reclamação junto da Provedoria de Justiça. Eu obtive resposta com alguma celeridade por parte da Provedoria, mas foi uma resposta que desiludiu e muito, e que me faz pensar que não perceberam o conteúdo da minha reclamação. Basicamente disseram para, enfim, apresentar uma reclamação junto da Earth, porque era essa a entidade responsável. A Earth sabe o que está a passar e, portanto, se sabe e nada fez nesta matéria, é porque alguma coisa tem que ser alterada. E daí ter recorrido à Provedoria de Justiça. É uma pena que, enfim, aquela reclamação tenha basicamente caído em saco roto. Parece-me que foi uma resposta dada com o único propósito de dizer, ok, está respondido e não há mais nada a fazer. É infelizmente o que temos. Sinto-me desiludido nessa matéria quanto a este resultado. Ok, meus amigos, era isto que eu vos queria dizer. Digam-me nos comentários o que é que vocês pensam acerca disto tudo. Vemo-nos numa próxima oportunidade.